Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias. A minha já está aberta no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 10. Lucas 10, dos versos 38 a 42. Lucas de 38 a 42. É o texto que fala sobre duas irmãs queridas, amigas de Jesus, irmãs de Lázaro também, que moravam em Betânia, numa aldeia chamada Betânia. Marta e Maria era o nome dessas mulheres. E nos diz assim então a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Ó Deus grandioso, Deus maravilhoso, Tu que não somente estás entronizado nos céus dos céus, estás assentado em um alto e sublime trono, mas o Deus que habita com aqueles que o temem, um Deus que está presente aqui conosco nesta hora, e nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. Rogamos a Ti neste momento, que uses de misericórdia para conosco, e que fales ao nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso coração, que haja em nós uma boa disposição para receber a Tua palavra, Senhor, porque é através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem transformado vidas. É através da Tua palavra que o Senhor tem renovado o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa coragem. É através da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor tem curado as feridas da nossa alma. É através da Tua palavra que o Senhor tem apontado o caminho certo a seguir. É também através da Tua palavra que o Senhor tem nos corrigido, tem nos admoestado e tem nos ajudado a perceber o mundo com os Teus olhos, com a maneira com que o Senhor realmente vê. Nos ajude, Senhor, nesta hora. Fala a cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, ontem à tarde, nós tivemos a primeira reunião da nossa UPA, na casa dos conselheiros, nosso querido Tato e Cláudia. E foi uma bênção. E nós queremos aqui agradecer, porque sabemos que as portas de vocês estão sempre abertas para nos receber, para receber a igreja e receber de forma maravilhosa os nossos adolescentes ali. E foi muito edificante, não foi, pastor Ângelo? A reunião abençoada. E eu fui para casa muito feliz. Com alguns depoimentos que eu ouvi ali. Foram feitas perguntas. Os adolescentes, quase que eu digo as crianças, elas iam brigar comigo, mas não pode ser mais adolescentes, são crianças, são os adolescentes. Então ali deram testemunho
testemunho de compromisso com Deus. E algo que eu ouvi assim, alegrou meu coração, porque várias disseram: eu luto para fazer o meu momento devocional com Deus. Não foi isso? E uma disse: olha, eu fico muito triste quando eu passo um dia e vejo que eu cuidei de tanta coisa, mas não tive tempo para o meu momento devocional. Não tive tempo para a leitura da palavra de Deus. E eu vi muita sinceridade naquilo que eles estavam falando. Embora a grande maioria fosse meninas, mulheres, também tinha uns rapazinhos ali, mas esse foi um sentimento geral. Então eu vi naquelas irmãs, daqueles irmãos queridos, adolescentes, tão jovens, mas o entendimento de como é importante ter o seu momento devocional com Deus. E eu quero não só parabenizar os adolescentes por isso, mas os pais também, porque isso é fruto de uma educação no lar. Isso é fruto de ensino, de instrução, de acompanhamento. Então fica aí, à guisa de introdução do nosso sermão, da mensagem da noite, essa palavra de ânimo, de estímulo aos pais dos nossos adolescentes. Faça a devocional com eles. Estimule seus filhos a lerem a Bíblia, a tirarem um tempinho no dia, para que eles possam ler. Não precisa ler a Bíblia toda numa sentada, mas ler, quem sabe, um capítulo por dia, né? E depois você pode ajudar no entendimento também. Nós estamos formando a geração que vai continuar conduzindo a igreja do Senhor. É essa geração que vai continuar. Nós vamos estar passando o canudo adiante. Todos vamos passar, mas haverá pessoas que vão continuar. Claro, gente vai continuar, se Jesus não voltar antes, naturalmente. Então nós precisamos estar orando e sendo bênçãos na vida destes nossos adolescentes. Queridos, em 1980, exatamente em 80, pela pesquisa que eu fiz, foi isso, surgiu no Japão, Ângelo, você que trabalhou lá 5 anos, lá no Japão, na área da administração, na área administrativa, uma metodologia administrativa focada na melhoria contínua e organização do ambiente de trabalho, através daquilo que foi conhecido como 5 S's, exatamente 5 S's. 5 S's que fala de utilização, de organização, de limpeza, de padronização e disciplina. 5 S's porque as palavras no japonês está lá, seiri, seiton, seizu, seitsu e também shitsuke. Falei aqui, mas não sei nada de japonês, viu? Eu copiei aqui. Mas 5 S's. Isso dinamizou a vida de muitas empresas. Isso ajudou muita gente, não é isso, Edilson Lira? Muitos, olhando para isso, disse: eu quero ver o meu escritório, a minha empresa, eu quero ver a minha casa, a minha família. E eu poderia até dizer aqui, eu queria ver a minha vida melhorar, Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E são coisas tão simples, que a gente, às vezes, nem acredita que isso funciona. Mas funciona. São senso de utilização, senso de organização, um senso de limpeza, senso de padronização, senso de disciplina. Aí a gente pergunta, nós usamos muito a palavra senso. Fulano de tal usou de bom senso. O que é senso? E senso, nos dizem alguns, que senso é juízo, senso é entendimento, senso é percepção, senso é sentido. E mais alguma coisa que você, pesquisando, vai encontrar algumas palavras que se encaixam dentro desse conceito de senso. E nós, naturalmente, já usamos esta expressão muitas vezes na nossa vida. Nossa, fulano de tal agiu, não teve bom senso, fez errado porque lhes faltou
bom senso. Outro diz, não, olha, se você tivesse bom senso, você não diria o que você disse, você não agiria como você agiu, você não escolheria o que você escolheu, você não viveria como você viveu. Bom senso. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu fui pesquisar e ver essa questão dos 5 S's e da importância do senso e de termos bom senso na vida, bom senso na vida. Porque é exatamente o que eu vi aqui. Aí eu estava meditando e pesquisando sobre esse texto, eu disse, que coisa maravilhosa. A gente olha para esse texto e você interpreta muitas vezes de forma diferente. Há pessoas que, por exemplo, elas divinizam e parabenizam a atitude de Maria, mas condenam a atitude de Marta. Diz, olha, Maria é um grande exemplo. Ela parou tudo para ouvir Jesus, não é? Marta não deu tempo para o Senhor. Outro disse, não, mas Marta estava fazendo um cafezinho para ele, estava preparando o lanche, olha Camila, o hambúrguer para ele, preparando aquele hambúrguer gostoso para o Senhor. Quem sabe se tivesse na época, né? Estava preparando o lanche, cuidando, alguém tinha que fazer aquilo. Parece que são 2 modelos, 2 atitudes que são igualmente importantes, e parece que a vida é assim. Há um tempo para a reflexão e há um tempo para a ação. Há um tempo para parar e refletir e meditar e orar, e há um tempo de se levantar, arregaçar as mangas e cair em campo, estudar, trabalhar, produzir, fazer o que precisa ser feito. Então nós encontramos aqui nesse texto exatamente essas 2 situações que podem ser estudadas por nós e que podem ser apreciadas por nós, que podem ser valorizadas por nós e podem ser por nós tomadas como paradigmas ou exemplos para a nossa caminhada, para a nossa vida. Quem sabe de forma harmônica esses 2 modelos. E o que eu tenho a dizer aqui, nesta noite, a vocês, não significa dizer que eu vou estar desprezando a atitude de Marta, dizer que ela está terrivelmente errada, e de que ela não deveria estar fazendo o que estava fazendo. Não é exatamente isso que eu quero dizer. Mas o fato é que Jesus estava se dirigindo a Jerusalém com seus discípulos, e ele encosta numa aldeia em Betânia, e lá ele se hospeda na casa de Marta, e o texto diz que ele foi para a casa de Marta, e o texto diz que Marta tinha uma irmã, e essa irmã se chamava Maria, e essa Maria aqui, ela é citada somente 3 vezes nas Escrituras, ao momento em que ela ungiu o Senhor com um bálsamo nardo puro. Ela fez isso. Elas eram irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. O fato é que Jesus agora, ele está numa casa, ele não estava numa praça, ele não estava à beira do mar, ele não estava em cima de um barquinho, não, ele estava dentro de uma casa, ele entra naquela casa. E agora, aquelas irmãs, elas tomam atitudes diferentes. Marta corre de um lado para outro, para servir melhor o Senhor, ou mesmo até para cuidar das pendências dentro de casa. Eram coisas que precisavam arrumar, como a gente quando recebe visita, a gente corre lá na cama, dá uma esticada na coxa, né? Dá uma batida, bota o travesseiro, dobra os lençóis, guarda direitinho, vai na cozinha, dá uma arrumada, porque às vezes quem vai visitar é curioso, né? Dá uma olhada ao redor, de um lado para outro, disse, opa, eu vi o gato em cima da mesa, não gostei dessa história, né? Então bota logo o gato lá para o quintal, que é para ninguém se espantar. Marta estava cuidando da casa. Marta estava agitada, ela estava acelerada, correndo para dar conta de tudo aquilo dentro da casa. E você não vai me perguntar o que ela estava fazendo exatamente, que eu não vou te dizer, porque a Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar. E você que é dona de casa, imagina o que é receber uma visita querida, uma pessoa ilustre, alguém que você quer bem, e essa pessoa chega de repente da sua casa. Obviamente você vai correr de um lado para outro,
E é nessa hora, quando você vai mandar mais ainda no marido, né? Corre, quando tem marido, diz, corre, junta o lixo, faz isso, faz aquilo. Marta estava assim. Por outro lado, Maria, parece-me que não quer saber de nada disso. Ela olha para Jesus e diz, não, esse é o Mestre Jesus, esse é o Filho de Deus, esse é o próprio Deus, esse é o Messias, Ele está na nossa casa, Ele veio para cá, que bênção, que alegria receber a Jesus aqui. E ela se queda aos pés do Senhor, ela se assenta ali aos pés do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tinha a dizer, para ouvir os seus ensinamentos. E parece que tudo estava muito bem, parece que elas tinham combinado, olha, tu corre para a cozinha, eu corro para a cozinha, você se assenta aos pés de Jesus e depois a gente conversa, me diz o que foi que Ele te falou. Mas não foi o que aconteceu, porque Marta não gostou do que viu. Marta estava andando de um lado para outro e viu que Maria estava sentada lá, e ela deve ter pensado, essa minha irmã não se toca, essa minha irmã não tem jeito. Olha só, eu aqui me acabando de trabalhar e ela muito bem, bonitona, sentada ali aos pés do Senhor, num papo que não termina nunca, e eu aqui de um lado para outro. Marta, insatisfeita, vai procurar o Senhor e diz, Senhor, tu não te importas que essa minha irmã esteja aí, enquanto eu estou aqui atarefadíssima? Ô Senhor, ordena ela, faça alguma coisa, diga a ela que venha me ajudar, tem muita coisa para fazer aqui em casa, e ela está aí, então diga para ela vir aqui. E Jesus responde de uma forma maravilhosa, Ele diz, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, pouco é necessário, ou somente uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus ali, ele estava repreendendo Marta, ele estava dizendo que o trabalho doméstico não é importante. Jesus estava dizendo que não é importante cuidar da casa para receber um visitante. Não, obviamente Jesus não estava dizendo estas coisas. Mas há momentos na nossa vida que a gente precisa parar um pouco para pensar acerca do que nós vamos fazer naquele momento. Jesus diz que ela escolheu porque Maria, ela teve, assim como Marta, a liberdade de escolher. Na verdade, queridos, todos nós, eu e você, temos a liberdade para escolher o que quisermos fazer na vida. Todos nós temos liberdade para escolher o que fazer na vida. Agora, nós seremos escravos das consequências. Lembre sempre disso. Quando tiver para fazer alguma coisa, escolher alguma coisa, pense, quais as consequências disso? Se eu me dedicar aos estudos, o que eu vou ganhar com isso? Se eu negligenciar os estudos, o que eu vou ganhar com isso? Se eu me dedicar no meu trabalho, o que eu vou ganhar com isso? Mas se eu for omisso no meu trabalho, relaxar no meu trabalho, o que eu vou perder com isso? Na vida toda nós vamos estar fazendo esse exercício. Se eu for para a igreja e para o culto, o que eu vou ganhar com isso? Vou lucrar alguma coisa? Se eu deixar de negligenciar o culto público, o que eu vou perder? O fato é que foi exatamente, segundo o nosso entendimento particular, foi exatamente a utilização do bom senso por parte de Maria que fez com que a sua atitude fosse apreciada por Jesus. Esse é o tema que nós estamos dando para o sermão desta noite. Foi a utilização do bom senso por parte de Maria que fez com que a sua atitude fosse apreciada por Jesus. Agora me diga, não foi exatamente isso que aconteceu aqui? Ou não?
Não foi exatamente isso? Jesus não apreciou a atitude de Maria, não admirou, não destacou a atitude dela. E aquela atitude, nós estamos dizendo que foi de alguém que usou de bom senso. De bom senso. Não foi imposto a ela fazer aquilo. Não fora dito a ela: olha, Jesus vai na tua casa e quando ele entrar, você vai se prostrar aos pés dele. Não faça nada. Essa é uma hora para você ficar aos pés dele. Não fora dito nada acerca disso. Não havia um manual na sua porta para dizer como se receber uma visita ilustre. Ela usou simplesmente de bom senso. E essa atitude dela foi apreciada por Jesus. Aí eu fico pensando, irmãos, quantas vezes o Senhor, olhando para as nossas escolhas, quantas vezes o Senhor, olhando para as nossas vidas, pode dar uma palavra tão boa quanto Ele deu aqui acerca da atitude de Maria. Quantas das nossas atitudes, da minha e da sua atitude, está sendo apreciada pelo nosso Redentor? As nossas atitudes dentro de casa, na convivência com o nosso cônjuge, na criação dos nossos filhos, na convivência com os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, nas palavras que nós proferimos, na maneira com que nós nos comportamos no trânsito. Cada dia mais complicado, cada dia mais difícil, motocicletas nos cortando de todos os lados. Como nos comportamos em meio a esta vida que desafia a nossa fé? Jesus estava ali na casa daquelas duas irmãs. Jesus estava lá e cada uma delas escolheu fazer alguma coisa diferente. Uma resolveu trabalhar muito e a outra resolveu parar tudo para ficar aos pés de Jesus. Mas quando Jesus foi consultado, quando Jesus foi procurado, ele emitiu um juízo de valor, ele falou algo, ele se manifestou e disse: por que tu estás assim, Marta? Porque andas ansiosas, verso 41, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha só, tu estás inquieta de um lado para o outro, freneticamente tu estás andando de um lado para outro. Uma coisa só basta: Maria, a tua irmã, aquela a quem tu estás desprezando e repreendendo agora, ela escolheu a melhor parte. Ela usou de bom senso, ela agiu da forma correta. Foi a utilização do bom senso por parte de Maria que fez com que a sua atitude fosse apreciada por Jesus. Eu estava pensando naqueles 5 S dos japoneses, mas aqueles 5 S não se aplicam propriamente aqui. Eu disse: vamos pensar em 3 S's aqui, nesse texto, para cá, para esse caso, que pode ser também utilizado nas nossas vidas. O primeiro senso que Maria demonstra, revela ali, foi um senso de humildade. Tá certo? De humildade. O que o texto diz para nós? Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, o que está aí escrito? Fazia o quê? Quedava-se assentada aonde? Ela se colocou humildemente aos pés do Senhor. Essa é uma atitude de humildade. Ela estava aos pés do Mestre, daquele que tinha algo a lhe dizer, daquele que tinha algo a lhe ensinar. E ela mostra aqui
a sua humildade, a humildade que havia no seu coração, ao se colocar aos pés de Jesus. É esse tipo de senso que tem faltado na vida de muitas pessoas. Quando se tornam prepotentes, arrogantes, vaidosas. Aquela mulher não teve dificuldade de se prostrar, de se curvar diante daquele que era rejeitado pelas autoridades religiosas, que não viam nele o Messias que ali estava, o próprio Deus encarnado, que o desprezavam, que zombavam dele, e que depois o crucificaram, tiraram a sua vida. Maria se curva, se prostra humildemente aos pés dele. Salomão, em Provérbios, no capítulo 15, no verso 33, ele vai nos dizer que a sabedoria, ela provém da humildade. A sabedoria provém da humildade. Tiago, no capítulo 4, no verso 10, vai dizer que Deus exalta os humildes. É Deus quem faz isso. É Deus quem levanta, quem coloca de pé aqueles que muitas vezes são desprezados, desvalorizados, aqueles que se humilham diante do Senhor. E nós temos em Jesus o nosso maior exemplo de humildade. Jesus chegou a se curvar para lavar os pés dos seus discípulos. Ele, o próprio Deus encarnado, se curvou para lavar aos pés dos seus discípulos. Que lição grandiosa, irmãos, que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Até porque a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, que Deus, Ele resiste aos soberbos. Deus resiste. Mas aos humildes, Ele coroa de graça. Maria, ao fazer uso do bom senso naquele momento, ela demonstra com aquilo um senso de humildade muito grande. Ela se curva diante do Senhor. É o que nós precisamos, irmãos, para impedir, para evitar que se levante uma geração tão tensa, que não consegue, tão tesa, que não consegue se curvar mais diante do Senhor, se prostrar diante do Senhor. Uma atitude que deve ser vista não simplesmente no momento em que nós prestamos um culto a Deus e ficamos reverentemente assentados, ouvindo a exposição bíblica, cultuando ao Senhor, mas na nossa vida como um todo. Um homem humilde não exalta a si mesmo. Outros o exaltam, outros destacam as suas virtudes, mas ele mesmo sabe que ele não passa de um pecador, e de que as oportunidades são Deus quem nos dá. E precisamos olhar e dizer com uma canção que eu gosto muito, que nós cantamos muito aqui: logo eu, um miserável pecador, logo eu tão fraco, logo eu tão negligente, logo eu, o Senhor resolveu alcançar. Logo a nós que somos tão negligentes tantas vezes, o Senhor resolveu nos convocar para o culto público. A humildade passa pelo reconhecimento de quem na verdade nós somos e de quem é Deus. Então nós precisamos nos perceber diante da palavra e nos humilhar diante do Senhor e não exigir absolutamente nada dele, mas humildemente colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Maria demonstra a sua humildade naquele momento. É um senso de humildade que a levou a estar onde ela esteve naquele momento. Mas não somente isso. Aqui se percebe não somente um senso de humildade, mas também um senso de necessidade.
ela percebeu que ela não sabia tudo o que ela precisava saber. Diz o texto que ela se queda aos pés do Senhor com uma razão: a ouvir os ensinamentos. Ouvir os ensinamentos. Somente uma pessoa que tem exatamente essa consciência de que a sua maior necessidade é a necessidade de Deus, ela se curva humildemente diante do Senhor para buscar do Senhor aquilo que somente Ele pode dar. É gastar um tempo diante do Senhor, é reconhecer, verdadeiramente olhar para nós e dizer: Senhor, do que eu mais preciso é do pão espiritual. O pão material já tem estado na nossa mesa, pela graça do Senhor, não tem faltado. Mas tantas vezes nós negligenciamos o pão espiritual. Maria, percebendo que ela precisava disso, ela se coloca humildemente aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Somente uma pessoa que tem a consciência de que não sabe tudo o que ainda precisa é que se coloca aos pés de alguém para que este alguém possa lhe ensinar. É uma oração que eu faço a Deus e eu peço a Deus, é que Deus me dê graça e que me ajude a cada dia mais no exercício do meu ofício pastoral, jamais pensar que por conta já de pouco mais de 4 décadas de exercício do ministério pastoral, então eu já posso seguir o caminho agora sem estar buscando muita instrução do Senhor. Jamais, jamais. Pelo contrário, eu confesso a vocês, ainda hoje eu compro o livro e eu gosto. Quem já foi lá em casa sabe. Eu estava incomodado porque os meus amigos, que eu chamo os autores, estavam muito mal acomodados onde eu morava, porque era muito pequenininho, eles estavam tudo imprensadinho, passando mal. Eu disse: não pode, está errado, como é que eu vou deixá-los dessa forma? Então eu precisei fazer uma reforma na casa para que tivesse um espaço onde eles estivessem lá. E olha que tem muita coisa. E alguém pode dizer: mas não já chega? Será que já não está bom? Não. A gente precisa estar todo tempo pesquisando, lendo, aprendendo com outras pessoas que têm mais experiência, que têm mais conhecimento. É a necessidade do aprendizado. Então, quando você entende que você não sabe tudo, que você precisa aprender ainda mais, você vai aos pés do Senhor. Você vai demonstrar o seu senso de necessidade. Eu necessito de Ti, Senhor. Eu estou lendo a Tua palavra, eu já li a Bíblia várias vezes. Você vai dizer: Senhor, eu já li a Bíblia várias vezes, eu leio todo ano a Bíblia toda, mas eu continuo lendo, Senhor, porque a minha necessidade é a necessidade desse pão espiritual. Eu preciso aprender do Senhor. Com aquela simples atitude, Maria está demonstrando isso. Ela está dizendo: Senhor, eu estou aqui aos Teus pés porque eu necessito de Ti, eu necessito daquilo que sai da Tua boca, das Tuas palavras, dos Teus ensinos. É por isso que a gente se assenta para ouvir sermões, a gente se assenta na igreja, na sala da escola dominical, para ouvir as lições que estão sendo dadas, porque nós demonstramos a nossa necessidade de aprender de Deus. Triste coisa é desprezar a palavra. O fracasso na nossa vida espiritual começa exatamente quando você perde o interesse pelo aprendizado de Deus, quando você despreza as Escrituras, quando você já não tem mais tempo para ouvir a Deus, quando você acha que já sabe tudo e por isso mesmo você se acha no direito de dizer: hoje eu vou para o culto, amanhã eu vou para o culto, eu não estou muito interessado, porque o que vai ser dito lá eu já conheço. Mas é tão bom quando você fica sedento, depois de louvar, de cantar, dizer assim: nossa, eu estou aqui ansioso, esperando o momento em que alguém vai abrir a palavra e vai expor a palavra, porque eu necessito dessa palavra para alimentar a minha fé. O fracasso espiritual de um homem começa quando ele abandona a palavra.
quando ele despreza as Escrituras, quando ele esquece num canto qualquer a palavra de Deus, é quando Deus deixa de falar ao seu coração, não porque Deus não queira falar, é porque ele não quer ouvir, não está disposto mais a ouvir. Maria se curva, portanto, demonstrando não somente um senso de humildade, mas também um senso de necessidade. Ela sabia que precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas nós vamos para o último senso aqui. Não só ela demonstra um senso de humildade muito grande, de necessidade muito grande, mas aqui um senso de prioridade. Prioridade. Irmãos, todos nós temos 24 horas por dia. Aquela história de que eu estou sem tempo. Você não está sem tempo. Veja como você está administrando o seu tempo. O problema não é que você não tem tempo. Você tem o mesmo tempo que todo mundo tem. Todo mundo só tem 24 horas por dia, cravado. Pode fazer o teste, fica acordado hoje o dia todinho e ver se vocês vão ter 24 horas disponíveis para você. Agora o que você vai fazer? Vai depender da tua escolha. É daquilo que para você é mais importante. Para Maria, naquele momento, o mais importante, o prioritário, era parar para ouvir Jesus. Para ela era prioridade. Não significa dizer que varrer a casa, arrumar a cozinha, dobrar os lençóis, estender a roupa, não fossem atividades importantes dentro de uma casa. São importantes. Mas naquele momento, a sua prioridade era Jesus. A sua prioridade era ouvir o que Jesus tinha a dizer. A sua prioridade era aproveitar aquele momento em que o Senhor estava. Faça um exercício agora, meu irmão. Exercício mental. Como você tem usado o tempo que Deus tem te dado? Como você tem usado? Qual é aquilo na tua vida que você não pode se imaginar sem fazer? Não, tem alguma coisa que é negociável. Essa aí não tem jeito. Eu deixar de pegar meu celular para ver o que está acontecendo, rolando nas redes sociais, isso não. Isso aí não tem jeito. Eu tenho que ver. Aquela série que eu estou assistindo, eu não posso perder, paciência. Eu tenho que dar continuidade dela, nossa, agora vai estar muito bom, eu estou aqui, esperando chegar em casa para aquilo. Como é que você tem gastado o seu tempo? O que para você tem sido prioritário? Maria naquele momento disse, olha, a minha prioridade é Jesus. A minha prioridade é Jesus. A nossa prioridade, irmãos, na vida é Jesus. E como a gente precisa disso? Perdemos muito quando colocamos qualquer outra coisa como mais importante do que estar aos pés do Senhor. Momentos devocionais são tão importantes na nossa vida. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu vi essa turminha, as mocinhas, já tudo arrumadinho ontem, cabelinho, trancinha no cabelo, já tudo 12, 13 anos, não é? Mas dizendo, olha pastor, dizendo lá no grupo, eu estou tentando fazer de tudo para não perder nem um dia minha devocional, para ler a palavra. Como isso é importante, como a gente precisa priorizar isso, irmãos. Veja como é que você vai gastar o seu tempo. Você tem a sua agenda. Eu tenho tanta coisa para fazer. Você tem, mas nada é mais importante do que separar um tempinho para se alimentar espiritualmente
da palavra e orar, buscar a Deus em oração, pedir, colocar sua agenda, dizer assim: Senhor, aqui está a minha agenda, olha tanta coisa que eu tenho para fazer, Senhor, dai-me graça para que eu possa cumprir tudo isso aqui, Senhor. Ao final do dia, aí você vai já cansado, aí você se volta e diz: Senhor, muito obrigado, porque todos os itens que foram colocados aqui, todos eles, Senhor, o Senhor me deu graça para que eu pudesse concluir tudo direitinho, as minhas reuniões, os telefonemas que eu tive que dar, o livro que eu precisei ler, aquele capítulo do livro que era objeto de prova na escola, eu consegui fazer, eu fiz tudo. Ainda sobrou um tempo para eu assistir televisão, ainda sobrou um tempo para eu pegar meu celular. Eu estava vendo uma pesquisa recente, eu não me recordo do tempo exatamente que foi colocado lá, mas o autor falava do tempo que cada um de nós gasta diante do celular. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Quando você olha aquilo, você diz: não, isso não é verdade, que é isso? É exagero. Mas não é exagero, não. Olha nos restaurantes como é que ficam. Está o casal sentado, cada um com o celular, e o dedinho não para. Nós estamos assim, mas não temos tempo para Deus. Maria parou tudo. Ela parou tudo. Nada para ela era mais importante naquela hora do que separar um tempo para o Senhor. E olha, gente, nós temos a nossa agenda eclesiástica, e eu sou contra todo e qualquer ativismo religioso. Pode pensar em alguém que não gosta disso. Alguém às vezes querendo falar da sua igreja, diz: olha, minha igreja tem reunião 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, quinta-feira tem culto, sexta-feira tem não sei o quê. É uma agitação que você diz: meu Deus, que horas que ele se coça, que horas que ele almoça, que horas... Não. Mas sabe, a gente precisa priorizar as coisas que estão acontecendo na comunidade que a gente participa. Nós temos os nossos cultos dominicais. Por que nós não priorizamos isso na nossa vida? É o aluno que passa a semana todinha sem estudar. Aí ele descobre que no domingo, segunda-feira vai ter uma prova, ele tem que estudar naquele dia, senão ele vai ser reprovado. A gente começa a fazer escolhas, e a gente corta aquilo que é menos importante. Hoje o culto não é tão importante. O importante é eu ficar aqui, tenho um amigo para receber uma visita, tenho alguma coisa para fazer, então deixa o culto para depois. Se nós priorizarmos o culto público e dizer: Senhor, eu estou ansioso para chegar ao horário do culto, eu quero cultuar ao Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero me deleitar na Tua presença, deixa as outras coisas que depois eu faço, não tem importância. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer aquele relatório, eu vou terminar aquela leitura, mas eu não posso perder aquele momento com o meu Senhor. Eu quero estar aos pés do meu Senhor, eu quero estar cultuando a Deus. Prioridade é questão de escolha. Tempo é questão de prioridade. Nós somos convidados a nos examinar, a examinar a nossa vida e honestamente ver como é que nós estamos gastando o nosso tempo. Precisamos sossegar e nos colocar aos pés do Senhor. É somente alguém que se curva aos pés do Senhor que pode se levantar para caminhar bem na vida. Maria agiu assim. Ela agiu de bom senso. Ninguém a obrigou a fazer o que ela fez. A sua irmã tomou decisão diferente da dela, mas ela não podia perder aquela oportunidade. Ela demonstrou naquela hora que Jesus era a sua prioridade. Jesus era a sua prioridade. A minha oração, meus irmãos, é que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer parte de uma geração
apaixonada pelo Evangelho, que ame a Deus, que ame a igreja do Senhor, que tenha prazer em se congregar, encontrar com seus irmãos, cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Uma igreja formada por pessoas que se afadigam no estudo da palavra, que se alimentam da palavra dia após dia, porque a nossa felicidade está na razão direta do lugar que o Senhor ocupa nos nossos corações. Que o exemplo de Maria possa saltar diante dos nossos olhos e falar ao nosso coração, para que nós, a despeito de tanta coisa que temos que fazer, possamos separar um tempo para estar aos pés do nosso Redentor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.